Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós iremos discutir a temática Reino Monera. Então, antes da gente iniciar, eu peço que você se inscreva aí no canal, valeu? Dê um joinha para que o projeto ele tenha aí um tempo maior, né, de permanência aqui no YouTube, valeu? E que outras pessoas também possam ter acesso a essa temática, a essa discussão assim que necessitarem, ok? Então, pessoal, nós iremos discutir hoje um grupo relativamente pequeno, um grupo de seres vivos, né? Relativamente pequeno, é o Reino Monera. Então, além desse grupo, além desse Reino Monera, a biodiversidade ecológica está aí dividida em outros grupos. Está separada, está organizada também em outros grupos. O Reino Monera é um desses grupos, mas além dele existe o Reino Protista, onde os protozoários e algumas algas estão inseridas. O reino fungi também é um grupo de seres vivos muito importante, onde os fungos fazem parte. O reino plantae, onde as plantas, todos os vegetais estão ali presentes. E o reino animalia, né? Onde os animais estão presentes, vertebrado, invertebrado, tudo que é tipo de animal estão aí inseridos nesse grupo. Mas a gente aqui iremos discutir a temática Reino Monera, onde apenas as bactérias estão presentes. Então, de todos os grupos, de todos os reinos, dos 5, esse Reino Monera eu considero o mais simples, porém não menos importante, entendeu? Então aqui, pessoal, fazendo parte desse grupo, desse Reino Monera, estão as bactérias, que não necessariamente a gente deve considerar como seres vivos causadores de doença. Tudo bem, né? As bactérias causam doença, geram inclusive até a morte, né? A depender da doença. Mas quando a gente se refere às bactérias, a gente, em sua maioria, pensa em pontos positivos, né? As bactérias elas auxiliam no processo industrial, auxiliam na questão da saúde pública, da economia, meio ambiente. Em todas essas áreas, a gente consegue observar a ação das bactérias, né? Na saúde pública, quando elas geram doença, na parte econômica, quando elas estão inseridas ali no processo produtivo, dando condições para que certos produtos sejam feitos, né? As bactérias estão ali também presentes nesse setor. E também na parte ambiental, quando se refere à degradação de compostos orgânicos, através da decomposição, através da indicação de poluentes em determinado ambiente, né? Então as bactérias, elas ora podem ser consideradas negativas, ora certos grupos são considerados aí positivos, né? Para diversas áreas. Então, pessoal, os representantes desse grupo são quem? As bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. São os três aí grupos diferentes de bactérias, né? As bactérias em si, essas que a gente conhece, são causadoras de doença, né? São importantes ali no processo produtivo, são importantes também na questão ambiental, como já foi citado. Essas cianobactérias que a maioria das pessoas nunca ouviram falar, não sabe muito bem da importância delas, né, das cianobactérias. Mas também são chamadas, pessoal, essas cianobactérias de algas azuis. Mas com relação à cor não tem nada a ver, né, porque são verdes. Cianobactérias são chamadas também de algas azuis, mas são verdes. Mas enfim, a importância dessas cianobactérias, pessoal, para o meio ambiente e também para a vida, né, no geral, é no sentido delas produzirem oxigênio, né? Então a gente sabe que as algas produzem oxigênio, a gente sabe que as plantas, né, produzem oxigênio, mas as cianobactérias também produzem oxigênio. Então elas contribuem, né, para a composição do oxigênio no planeta. Então as bactérias estão ali também fazendo a manutenção da vida no planeta, quando ela se porta nesse sentido, né? De produzir o oxigênio, que é um gás vital, né? Que é um gás assim essencial à vida em nosso planeta. E as arqueobactérias são também um grupo de bactérias específicas, né?
que são assim consideradas extremófilas, são encontradas em locais extremos de temperatura, de pressão, de salinidade. O lugar que você imaginar, você encontra aí as arqueobactérias. Na lava do vulcão você encontra arqueobactérias e viva, né? Você encontra arqueobactérias em local de extrema salinidade, como o Mar Morto. É possível encontrar arqueobactérias ali também. E outras situações bastante extremas de questão ambiental que eu me refiro, pode ser ali também encontrados as arqueobactérias. Vamos lá. A importância, né, das bactérias foi como eu te falei logo no início. Quando a gente se depara com o termo bactéria, não necessariamente a gente deve, né, relacionar todas elas em pontos negativos. Existe realmente bactérias que causam problema à saúde humana, à saúde das plantas, dos animais. São aquelas chamadas de patogênicas, né, que causam doença, inclusive a morte. Porém, existe um outro grupo, inclusive um grupo até maior, né, de bactérias que nos auxiliam. Auxiliam as plantas, auxiliam o ser humano, auxiliam o meio ambiente, auxiliam no processo produtivo, sempre de forma positiva. É isso? Então, se você for considerar a ação das bactérias, a gente vai observar um grupo pequeno de bactérias que são prejudiciais e um grupo bem maior delas que são consideradas benéficas, né? Diferente dos vírus, por exemplo, que você considera aí a maioria deles, 98%, 99% dos vírus, causadores de doença e não traz nenhum tipo de benefício, né? Tanto para a vida humana, como para a vida animal, como para a vida vegetal, no geral, né? Diferente das bactérias que elas, a sua maioria, são causadores aí de benefícios para o meio ambiente e, como falei, processo produtivo, ambiental e no geral. Mas aqui tem nesse slide alguns pontos que a gente pode considerar pontos positivos, né, que as bactérias ali fornecem ao meio ambiente e ao processo no geral. Como, por exemplo, são decompositores. Né? As bactérias, junto com os fungos, são seres decompositores da matéria orgânica. Né? Então, determinado ser vivo ali morreu, por exemplo, as bactérias e os fungos irão atuar na reciclagem da matéria, na decomposição daquela matéria. Né? Você tem, então, um outro ponto positivo que as bactérias atuam aí no geral, é no ciclo do nitrogênio. Então, as plantas, elas necessitam desse nitrogênio, só que elas não conseguem, no caso as plantas, né, não conseguem absorver esse nitrogênio do solo e também do ar. Eles não têm essa capacidade. Então, quem vai auxiliar na absorção desse nitrogênio que está presente no solo, que está presente no ar, são as bactérias, fazendo um processo de transformação desse nitrogênio em nitrito, nitrato, amônia, e aí após essa transformação, as plantas conseguem então absorver. Na engenharia genética também, biotecnologia, né, para a síntese de várias substâncias, entre elas a insulina e o hormônio também de crescimento, dentre outras situações diversas, como por exemplo, na produção de queijo, as bactérias estão ali presentes, na produção de bebidas alcoólicas, do vinho, né, as bactérias estão ali presentes. Então, em muitos pontos, as bactérias se veem presentes e realmente nos beneficiando, ok? Então, essa figura é uma figura que remete aí à estrutura de uma bactéria. Então, normalmente, uma célula ela possui o que? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? Todas as células elas possuem essas estruturas e a bactéria, pelo fato de ser um ser vivo e possuir célula, a célula que ela possui apresenta também essas estruturas, como a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Diga-se de passagem, pessoal, a bactéria é um ser vivo unicelular. Né? Existem seres vivos unicelulares, ou seja, que possuem apenas uma célula na estrutura do seu corpo, e existem também seres vivos pluricelulares. Né? São seres vivos esses que possuem mais de uma célula na composição do seu organismo. Unicelulares e pluricelulares. No caso das bactérias, só existem bactérias unicelulares, ou seja,
As bactérias, seja ela qualquer que seja, a espécie qualquer que seja, só possui apenas uma célula na composição do seu organismo, né, a sua estrutura corporal. Então, essa célula, essa única célula que compõe o corpo das bactérias, possui membrana plasmática, possui citoplasma e possui núcleo. Basicamente, essas três estruturas, né, que é comum à célula. Só que, além da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo, a bactéria tem na sua estrutura também o DNA, que é um plasmídio, né? O material genético da bactéria é um plasmídio, é um tipo de DNA, um tipo de material genético, melhor dizendo. Então, além dessas estruturas, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, plasmídio, ela possui também um ribossomo, que é uma organela citoplasmática que atua ali na síntese de proteína, né? Então, essa é a estrutura que remete aí às partes básicas de uma bactéria, né? Membrana plasmática possui citoplasma, possui o núcleo, possui o DNA, possui o ribossomo, possui a parede celular, como está aí, possui também uma estrutura chamada de peptídeo glicano. Todas essas estruturas, parede celular, membrana plasmática e o peptídeo glicano, atuam como estrutura de proteção da estrutura interna, né, da parte interna da bactéria. Mas vamos nós. Pronto. Aí nós temos então, pessoal, a diversidade metabólica das bactérias. Então, as bactérias, elas são classificadas como heterótrofas, né? Porque não produzem o seu próprio alimento, né? Esse termo aí, heterótrofa, é um termo que remete a um ser vivo que busca, né, a nutrição no meio onde estão ali presentes. Então, a maioria das bactérias são heterótrofas, ou seja, elas buscam a sua nutrição no meio onde estão inseridas. Então, para isso, elas têm que ser o quê? Parasitas, elas têm que ser simbióticas, elas têm que ser decompositoras, né? Elas têm que se virar, vou dizer assim, nos 30, para ela poder buscar a sua nutrição. Porém, como eu falei com vocês lá no slide anterior, existem bactérias e bactérias, né? Por exemplo, as cianobactérias é um grupo de bactérias que produz o seu próprio alimento. Então, nesse caso, é classificada como autótrofas, né? Não só as bactérias, mas, por exemplo, as plantas. As plantas, como elas não têm a capacidade de se deslocar, né? Elas se viram nos 30 também e, através da fotossíntese, produzem o seu próprio alimento. Da mesma forma que um grupo específico de bactérias, como as cianobactérias, fazem, né? Essas cianobactérias, elas se viram nos 30, fazem a fotossíntese, fazem a quimiossíntese e, através desses dois processos, através dessas duas reações químicas, elas buscam a sua nutrição. Bom, pessoal, já sobre a reprodução das bactérias, elas se reproduzem tanto de forma sexuada como também de forma assexuada. Essa forma assexuada de reprodução das bactérias é um tipo de reprodução mais comum. Agora, para que isso ocorra, né, para que essa reprodução ocorra, é necessário que as bactérias estejam ali, ó, em um meio nutritivo. E um caldo de carne, por exemplo, pode ser considerado um meio nutritivo, onde as bactérias podem, assim, se dividir de forma mais eficaz. Então, como é que funciona essa reprodução assexuada? Né? As bactérias, elas estão ali em meio nutritivo, elas acabam se dividindo, acabam se duplicando, né, a todo momento. Em cada minuto surgem aí milhões de bactérias, né? Uma célula, ela dá origem a duas. E assim vai. Uma dá origem a duas, outra dá origem a duas e vai, né? A rapidez com que essa reprodução ocorre é devido ao meio nutritivo onde elas estão ali presentes, né? Onde elas estão ali inseridas. Diferente da reprodução sexuada, que vai demorar um período maior, né? Porque as bactérias precisam trocar material genético, como o próprio termo diz, ó, é um processo de transferência de fragmentos de DNA. Então isso vai ocorrer um certo tempo, né, para ser finalizado, para com isso
as bactérias terem aí o seu material diversificado, né? É diferente da reprodução assexuada, que não ocorre variação genética, porque uma deu origem a duas, não ocorre variação, né? Enquanto que na reprodução sexuada não, já é diferente. Na reprodução sexuada ocorre a variação genética, né? A variabilidade genética, porque existe a troca de material genético, ocorre a recombinação de material genético, né? Então, com isso, ocorre aí a formação de bactérias diferentes, geneticamente falando. Pronto. Então aí você tem a figura que representa a recombinação, a variabilidade genética das bactérias através da reprodução sexuada. Então, como nós vimos em slide anterior, na reprodução assexuada, uma bactéria dá origem a duas. Então não houve nenhum tipo de variação, porque uma se transformou em duas. Na reprodução sexuada, ocorre a recombinação genética, ocorre a mistura dos genes, né, de uma bactéria e da outra, com isso ocorrendo a recombinação. Então aí você tem esse esquema que demonstra justamente a mistura dos genes e a formação de um ser com a genética variada. Pronto, aqui é mais uma figura que representa isso daí, né? Nós temos então bactérias aí diferentes, estão ocorrendo aí a união de genes, a união de fragmentos de DNA e a formação de bactérias aí diferentes, geneticamente falando. Então as bactérias, pessoal, elas possuem formas diferentes, né? Formatos diferentes. Então você tem a bactéria com a forma de coco, a forma arredondada, a forma de bacilo em forma de bastão, espirilos em forma de espiral. Aí você pensa aí no seu caderno que tem aquela parte de ferro ali, né? Tem o espiral. Tem bactéria que tem esse formato. Bactérias chamadas de cujo formato, né? Espiriloquetas e vibrião, dentre outros formatos também a bactéria pode apresentar. Então você tem essa estrutura que representa aí as bactérias, né, de acordo ao formato que cada um pode representar. Bacilo foi como falei, ó, em forma de bastão, vibrião em forma de vírgula, você tem a bactéria em forma de vírgula, espirilo em forma de espiral, ó, como é que vem trazendo ali. Né? Você tem estafilococcus em forma de cacho de uva, streptococcus, são vários cocos agrupados, né? Um ao lado do outro, formando aí um colar de bactérias, né? Colar de cocos. Você tem o tal cocos, que é um coco, formado de um coco, diplococo, que são dois cocos juntos, e diversas outras formas. Inclusive, pessoal, algumas bactérias têm um nome que representa o formato dela, né? Já indica para a gente o formato dela. Por exemplo, bacilo de Koch, que é uma bactéria que causa tuberculose, né? Então, o próprio nome dela, ó, bacilo de Koch, já traz, de certa forma, a forma da bactéria, né? Você tem bacilo, ó, de Koch, então é uma bactéria em forma de bastão. Vibrião cholera, então é uma bactéria que causa cólera, e o nome dela, Vibrião cólera, já traz já o formato dela, né? Formato de vírgula, Vibrião. E assim vai, você tem Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, né? Algumas, não são todas as bactérias que trazem no seu nome científico o formato, mas algumas a gente consegue identificar aí o formato dela através do nome. Como eu falei, Vibrião cólera, Bacilo de Koch, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, por aí vai. As cianobactérias, para a gente encerrar, ficamos aí quase para encerrar, né? As cianobactérias, como nós vimos no slide lá em cima, elas são divididas ali em bactérias, simplesmente bactérias, classificadas assim. Algumas são classificadas como cianobactérias e outras arqueobactérias. Já fechamos a parte de bactérias, que como nós vimos ali, são bactérias ora patogênicas, ora benéficas, né?
porque atuam necessariamente assim, beneficiando tanto as plantas, como no processo produtivo, como no meio ambiente também, até mesmo dentro do nosso organismo, as bactérias atuam nos beneficiando, né? Auxiliando a nós, né, no processo digestório, por exemplo. Já as cianobactérias, elas são bactérias também que nos beneficiam, não causam nenhum problema em nós, né? Muito pelo contrário, garante, juntamente com as plantas e com as algas, a presença do gás oxigênio no planeta. Né? Que a gente pensa automaticamente nas algas, a gente pensa automaticamente nas plantas, como seres vivos que produzem o oxigênio, mas grupos de bactéria como a cianobactéria também atuam nesse sentido. É certo que em uma proporção menor, mas, né, existe ali a contribuição delas também. Então as cianobactérias, foi como eu falei, são chamadas também de algas azuis, mas a sua cor real não é azul, né, é verde. Mas atuam nesse sentido aí, né, pessoal? Contribuindo para a composição do gás oxigênio no planeta. Então aí você tem uma imagem de uma cianobactéria, né, que é aí, apresenta então uma coloração verde. E para a gente finalizar, nós temos então aí as arqueobactérias, que também é um grupo de bactérias, não causa nenhum problema em nós, onde pelo contrário vivem aí normalmente no meio ambiente, fazendo seu papel ambiental. E o que é de marcante desse grupo de bactérias é justamente os ambientes, né, onde elas podem ser